Hoje é dia 3 de outubro de 2025, Frei Gilvander Moreira aqui detrás da telinha. Estou em Unai, aqui junto com o nosso querido Frei Carlos Mestres, que agora no próximo dia 20 de outubro de 2025, o senhor já vai completar 94 anos de idade, não é isso, Frei? É verdade, você acertou. Frei Carlos, o senhor nasceu lá na Holanda e na sua infância e adolescência, o senhor viveu lá o clima da Segunda Guerra Mundial, as atrocidades, o nazismo. O que o senhor lembra? Eu só lembro que dia 10 de maio de 1940, eu tinha 9 anos, os alemães invadiram a Holanda, invadiram a Europa e já tinham começado no ano anterior, mas no ano 40, maio, eles invadiram a Europa do lado da Alemanha e da Bélgica. E aí eu vivi esses 5 anos lá na guerra. Nós não éramos, sentimos a guerra, a fome, a dificuldade, tudo isso, e o simples fato que naquela guerra morreram milhões e milhões de pessoas. As duas guerras dizem, as análises, que morreram mais de 100 milhões de pessoas. E o fato que mais impressiona eram guerras provocadas e feitas por nações cristãs, né, na Europa cristã. E isto eu acho que está provocando até hoje uma atitude de revisão e de pedindo perdão a Deus por tudo isto que aconteceu, para poder descobrir como é que a gente conseguiu fazer um desgaste deste tamanho na época em que todos achavam eram cristãos. Isto que me lembra de tempo de criança, viu? Frei Carlos, e triste, porque como você dizia aí, né? Muita gente votou, apoiou Mussolini, o Hitler, pensando que estava elegendo uma pessoa justa, democrática, e depois descambou perseguição em cima dos judeus, dos ciganos e de vários povos, né? O nome de Deus sendo usado em vão, né? Sim. Frei Carlos, hoje, para a gente ir do Brasil para a Europa, dependendo do lugar, de avião, mais ou menos de 10 a 12 horas. Quando o senhor veio da Holanda para o Brasil, o senhor veio de navio, não foi? Embarquei em Antuérpia, que fica ao lado da Holanda. Eu acho que eram 20 ou 21 dias de viagem. Não era um navio de passageiro, era um navio cargueiro transformado para levar pessoas também, sobretudo missionários, que no fim da guerra queriam voltar para trabalhar onde tinham trabalhado antes da guerra. Então tinham uns 20, 25 missionários e missionárias nesse navio, e nós éramos 8 estudantes carmelitas que vieram do seminário Nossa de Zendra para nos terminar a formação aqui no Brasil nos anos 45 e 46 do século passado. Frei Carlos, após o senhor estudar teologia, fazer mestrado e doutorado em estudos da Bíblia, em Roma e também em Jerusalém, no Brasil, você começou a visitar, me parece que o povo da diocese de Crateús, no Ceará, e aí o senhor publicou aquele livrinho, 6 Dias nos Porões da Humanidade. O senhor lembra? O senhor ia todo ano lá para Crateús, o senhor ficou lá uns 6 meses, como é que foi? Nós tivemos um frade chamado Domingos Fragoso. O irmão dele era Dom Fragoso, bispo de Crateús. E uma vez Domingos disse para o irmão dele, o bispo: nós temos um frade que veio da Europa, estudou Bíblia, e seria bom se ele pudesse ir lá com vocês em Crateús. E Dom Fragoso respondeu assim, que eu gostei da resposta: se ele quer vir para ensinar, não precisa vir, mas se ele quer vir para aprender com o povo, pode vir. Aí eu gostei e fui durante 8 anos, nos anos 70, todo ano no mês de setembro eu passava em Crateús, convivendo lá com o povo, e às vezes eu digo assim, eu fiz pós-graduação lá no sertão do Ceará. Foi o que eu lembrei, aprendi muito e dou graças a Deus que isso aconteceu comigo, sem merecimento algum da minha parte. Frei Carlos, isso porque tentar entender bem a palavra de Deus a partir da Bíblia, sem conviver com o povo, é mais difícil, não é? Não, eu acho que a coisa mais importante para ler a Bíblia é tentar atingir a raiz de onde nasceu a Bíblia. E a Bíblia nasceu da vida do povo.
E o estudo deve ser de tal maneira que, através das letras, poder chegar à situação da vida do povo daquela época. Porque na hora que você vive a vida, tenta aprofundar a vida humana, e você encontra alguém de uma outra cultura, de outro lugar, que também tenta aprofundar a vida humana, os dois se dão a mão. Então, isso eu acho que essa é a coisa mais importante. Tem que estudar bem a língua, tudo isso é absolutamente necessário. Mas nunca pode esquecer que a letra, só a letra São Paulo mata. A letra tem um significado que independe só da própria letra. A letra foi escrita a partir de uma situação, para uma situação determinada. Este é o significado da letra. São Paulo diz, a letra mata, é o espírito que dá vida à letra. E o espírito a gente encontra vivendo em comunidade, procurando perceber como é que o povo vive, para você encontrar, sobretudo, o que é muito importante são os círculos bíblicos, os encontros, as pastorais, em que o povo se encontra, começa a conviver, troca ideias sobre a frase da Bíblia, e um vai falando para o outro o que a palavra quer dizer para a sua própria vida. Isso é quase que diria uma formação popular, quase que bíblico, para o povo poder entender e viver cada vez melhor a palavra de Deus na vida, ligar com a vida. Só a letra não basta. São Paulo diz, só a letra mata. É o Espírito que está na comunidade. E Jesus tem esta frase, se vocês que são maus, Jesus é que diz, se vocês sabem dar coisas boas aos filhos, quanto mais o Pai do céu saberá dar o Espírito Santo a quem o pede. Sem o dom do Espírito Santo, a gente não faz nada. E tem que pedir isso a Deus todo dia, e sobretudo quando pede e aprofunda em comunidade, aí é que o Espírito começa a funcionar. E está funcionando na igreja desde a metade do século passado até hoje. Este é um grande movimento de renovação que veio a partir do Vaticano II, decretada pelo Papa João XXIII, que aí esta novidade começou a partir de lá. Hoje, se você pergunta nas comunidades, nas igrejas, quem tem Bíblia em casa levanta a mão, quase todos levantam a mão. Se na metade do século passado você perguntava para o povo quem tem Bíblia em casa, muita gente não levantava a mão. A partir de lá começou que o povo sentiu e percebeu. A palavra de Deus, a Bíblia, é muito importante. Muita gente tem a Bíblia em casa e muitos lê em círculos bíblicos. Este movimento dos círculos bíblicos é talvez a coisa mais importante que hoje está faltando um pouquinho. Está desanimando um pouco. Precisa de uma reanimação que o povo de novo começa a perceber. Nos unindo em grupo pequeno, não só virtual, mas no concreto, encontrando as pessoas entre nós para ir descobrir dentro da vida de cada dia o significado, a importância da palavra de Deus, que está a nós, que a palavra em primeiro lugar não está na Bíblia, está na vida. E a Bíblia é o livro que Deus fez nascer no meio de nós para, com a ajuda da Bíblia, descobrir Deus presente na vida de cada dia. Frei Carlos, você está me lembrando que no último dia 30 de setembro nós celebramos dia de São Jerônimo, que foi o grande tradutor da Bíblia para o latim, a tradução da Vulgata. Ele teve essa intenção também, assim, de tornar a palavra de Deus, a partir da Bíblia, mais acessível ao povo, não foi? Dom Jerônimo morava em Roma e o Papa falou para ele: Jerônimo, a tradução em latim que nós temos não presta, por não entende. Tem que fazer uma nova tradução do povo, chama Vulgata, vulgo signo povo, que o povo possa entender. Você começa a fazer. E Jerônimo, eu nem sei hebraico, estuda. Aí Jerônimo saiu de Roma, foi morar em Belém, onde Jesus nasceu, e encontrou um professor hebraico, e lá ele estudou hebraico até virar quase que a língua dele. E lá ele começou a fazer a tradução Vulgata, popular da Bíblia, que até hoje, de certa maneira, continua sendo usada, mas sempre renovada constantemente. Então, isto é o significado de Jerônimo. Foi Deus que quase que ele também fez. Hoje nós temos uma tradução. No Brasil temos mais de 10 traduções diferentes. E uma tradução tem que ter duas fidelidades. Fidelidade não só à língua original, mas também fidelidade à língua que o povo fala hoje, para que o povo possa entender e sentir
aquilo que foi escrito naquela época possa penetrar para nós. Daí a necessidade desta fidelidade às duas línguas, que quando o povo lê, percebe, isso eu entendo. Frei Carlos, para terminar aqui, nós temos a alegria e há mais de 60 anos que o senhor contribui para essa leitura mais popular, libertadora, sensata da Bíblia, né? Tem o CEBI, o Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, com mais de 50 anos, ajudando assim o povo em círculos bíblicos, escola bíblica, em comunidade, a ler a Bíblia de uma forma como é vontade de Deus. Frei Carlos, uma coisa que me preocupa muito é que na Bíblia a gente vê assim uma constante, os profetas e as profetisas sempre alertando o povo: olha, não podemos usar o nome de Deus em vão, cuidado para não cair na idolatria, cuidado com os falsos profetas, cuidado com os falsos sacerdotes. Tem gente que está usando e abusando do nome de Deus para explorar e tudo. Parece que atualmente no Brasil e infelizmente em muitas partes do mundo, isso continua atual, né, Frei? Como que a gente deve ler e interpretar a Bíblia para não recair nessas interpretações falsas ou usar e abusar do nome de Deus? Você fez uma pergunta difícil. Eu acho que hoje também muita gente vive aquilo que mais movimenta o povo hoje nas coisas que faz, nos trabalhos, é a propaganda das coisas. O sistema neoliberal de hoje é o que mais influi no pensamento. Então, para que Deus possa de novo ocupar o lugar, não é fácil. Quando Jesus morreu no ano 33 e a religião nossa foi declarada religião para o povo todo, levou quase 300 anos. Hoje também tem um sistema que tomou conta da vida de todos nós. A televisão, os meios de comunicação, os YouTube, tantas outras coisas. E a gente quase não tem. E também a própria vida ocupa a dificuldade de ganhar o pão para a família, as necessidades concretas dos pais tiram muitas vezes o tempo e a possibilidade de pensar em outras coisas. E quando a gente nas comunidades consegue criar um ambiente em que um ajuda o outro, para criar um ambiente que quando alguém passa fome o outro ajuda, e então pode que juntos possamos nos encontrar, refletir um pouquinho mais, e a partir desses pequenos encontros, muito pouco tem que acreditar nisso, acreditar no pequeno para que possa nascer coisa grande. Isso é uma que recomeçou na metade do século passado com o Concílio Vaticano II e o Papa João XXIII. Acho que hoje está de novo chegando para voltar às bases e a partir do cada dia reencontrar, refazer esse mesmo processo, a gente se encontrar com a Bíblia, que diz o que Deus pede de nós, os fatos da vida de cada dia, onde Deus está presente. De novo, usar a Bíblia como instrumento que Deus colocou na nossa mão para descobrir Deus presente nas coisas, nos fatos da vida de cada dia. E assim o olhar vai se abrindo e a gente vai poder cantar, ler de novo a presença, de jogar fora os falsos deuses, as falsas motivações e para ser Deus presente. Não. O que mais gente fala na Bíblia é: o Senhor esteja convosco, e o povo responde: Ele está no meio de nós. Esta é a certeza principal que deve crescer em nós e achar novas formas de expressão. Gratidão, Frei Carlos, e desde já, parabéns. 20 de outubro está chegando aí. Vamos celebrar mais uma vez a sua vida, que é um dom, uma dádiva, um presente de Deus para a igreja e para o povo. Muito obrigado. Agradecer a Deus. Obrigado pelo trabalho que você faz. Tamo junto, meu irmão. Que beleza. Nosso Deus está brilhando noite e dia pelos campos e praças do país. É presença na voz da meninada que convoca um futuro mais feliz. É infinita a razão da plena vida, todo povo cantando hoje bem diz. É infinita a razão da plena vida, todo povo cantando hoje bem diz. Aleluia, 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 aleluia. Vamos cantar que é pra glória de Deus brilhar. Aleluia, 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 aleluia. Vamos cantar que é pra glória de Deus brilhar. Aleluia, aleluia.
aleluia.